Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Pois então, mais uma vez juntos, para fazermos este caminho, que é a leitura orante da palavra. Caminho que nos leva a uma profunda intimidade com o nosso Senhor. Caminho que nos traz aquilo que o Senhor quer nos entregar para vivermos hoje um pouco melhor do que vivemos ontem. Hoje é dia 8 de agosto, sábado da 18ª semana do tempo comum. Qual é o tamanho da sua fé? Nesta pergunta, iremos traçar o nosso caminho para acolher aquilo que o Senhor quer colocar na minha vida e na sua vida. Faremos a leitura orante no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Enquanto você abre a sua Bíblia para que possa fazer todos os passos da leitura orante comigo mais uma vez, vocês vão buscar a inscrição neste canal da Renovação Carismática Católica, se ainda não o tiver feito. Compartilhe, divulgue esta programação que a Renovação nos oferece e ative o sininho para que você possa participar da Santa Missa, do Terço Mariano, do Terço da Misericórdia, da leitura orante da palavra e da programação que os ministérios nos oferecem. Então vamos traçar sobre nós o sinal da cruz. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir sobre nós o Espírito Santo, que ele venha abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento e especialmente o nosso coração, para ser aquele vaso de barro acolhendo o tesouro que é o próprio Cristo na sua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E coloque a mão no seu coração e vai pedindo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem orar em mim. Então vamos para o primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto, aquilo que o texto diz. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 22. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tende piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que foi curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhe: por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda,
direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que narra, o que diz esse texto? Que chega até Jesus um homem, se prostra diante dele e pede que tenha piedade do filho dele, porque sofre muito, é lunático, é epilético. Ora esta pessoa cai na água, ora cai no fogo, e isto coloca a vida dele em risco. Depois, este homem diz a Jesus que já o tinha levado aos seus discípulos, mas que eles não tinham conseguido curar o filho dele. E Jesus se volta aos seus discípulos e diz: raça incrédula e perversa. E continua: até quando eu hei de aguentar-vos? Como, não é? Aí no versículo número 17, até quando hei de aturar-vos? Imediatamente, o Senhor se dirige a este jovem, a esta pessoa, né? Dá uma ordem, cura, expulsa o demônio e este jovem fica totalmente curado. Ainda diz o texto, né? Ainda diz o texto que os discípulos, quando estavam mais íntimos de Jesus, perguntaram por que eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio. E Jesus fala claramente para eles que era por causa da pouca fé que eles tinham. E Jesus ainda diz, não é, que para expulsar esse tipo de demônio era necessário oração e jejum. Então, o contexto é este. Agora nós vamos para a segunda parte, segundo momento, que é a meditação. O que este texto diz? É a voz de Jesus para mim e para você nesta manhã. No momento que a gente vai ouvindo toda a narrativa, não é? E a gente pede ao Espírito Santo que nos conduz para acolher o ensinamento dele, ou aquilo que ele quer trazer para nós. Entrem na cena e vejam este diálogo do Pai, este diálogo com Jesus, o Jesus com seus discípulos, onde ele duramente os chama de raça, né? De raça perversa. Ele fala, né? Incrédulos, perversos. Esta reação, né, que a gente tem ao ouvir, eu quero te perguntar, como que isto, que sentimento, você está ali escutando Jesus falar isso, ele falou para os discípulos e hoje está falando conosco, nos chamando, não é, de perverso, de incrédulos, porque não foi possível naquele momento a cura pelos discípulos. Então essas palavras são muito fortes. Que sentimento traz ao seu coração? Receber isto na sua cara imediatamente assim, não é? Pela manhã. Não é? Isso te incomoda? Isso toca o seu coração? Quais são os sentimentos que brotam no seu coração? Quais são eles? Não é? No meu coração, isto veio como um raio. A dureza da palavra do Senhor para mim bateu como um raio. Me sacudiu. E ainda veio mais,
que eu quero compartilhar com você, através de uma outra pergunta que Jesus me fez. Ele disse para mim: você que recebe a minha palavra diariamente e ainda permanece o mesmo? A mesma? E incomoda mais ainda, não é? Nos alimentamos da palavra do Senhor e ainda estamos estáticos, paralisados? Traz alguma mudança em nós? Deixe esses questionamentos, esses sentimentos, deixem fluir. Porque às vezes precisamos de uma sacudida para dar o passo adiante, e é isso que o Senhor quer. Porque agimos muitas vezes como os discípulos. Depois a gente vai ali no particular e pergunta, não é? Jesus, por que eu não dei conta? Eu rezo tanto, eu peço tanto, eu faço tantas práticas devocionais, por que eu ainda não consigo? Quantas vezes falamos isto? E ele volta nos exortando por falta da nossa fé, porque temos pouca fé. Como que isto dói? Não sei se em você, mas em mim. Mas em mim. Feche os olhos um pouco nesse momento da meditação. Quais são os comportamentos que nós estamos mantendo diante de tudo isto? Diante da nossa fé, como está a nossa vida de oração? Vai se perguntando. Será que nós já rezamos o suficiente? Nós jejuamos? Pela idade, muitos de nós estamos dispensados do jejum que a igreja nos pede, mas temos outras formas de ofertar a Deus os nossos sacrifícios, as nossas penitências, se privar de alguma coisa que nos deixa acomodados e estáveis, assim como os discípulos. Precisamos buscar mais. E aí nós já vamos entrar no terceiro momento, que é a nossa oração. E o que vinha ao meu coração era uma oração que apresentasse ao Senhor o nosso grau de pequenez, mas confiando na misericórdia dele. E tem uma jaculatória que eu acho que podemos fazer em todas as vezes que desviamos desses ensinamentos do Senhor. Que a nossa fé diminui, porque pela nossa humanidade isso acontece. Então nós devemos, nesse momento de oração, e te convido a fazer o mesmo, se assim você o desejar, pelo constrangimento que nos causa esta palavra, fala com ele, se põe diante de Jesus como este pai se prostrou diante de Jesus e fala: Jesus, o Senhor sabe tudo. O Senhor conhece tudo. Conhece a minha pequenez, conhece as minhas limitações, conhece as minhas desculpas. Eu te apresento nesta manhã, Senhor, tudo isto. Sabes tudo, Jesus. Conheces tudo, mas não quero ficar paralisada. Dai-me a graça do teu Santo Espírito, para que eu possa sair desta minha estagnação, desta minha acomodação, para que a minha fé cresça, para que a sua palavra, ao tocar meu coração, me impulsione a dar o passo que o Senhor deseja que eu dê. Senhor, conheces tudo, sabes tudo. Eu quero nesta manhã me esvaziar de mim mesma. Você, minha irmã, meu irmão querido, faça também esta oração. Peça a Ele que tire de você todas as distrações. E vamos
para o último momento, que é a contemplação. Se prostra diante desse Deus, pura misericórdia, mas justo. Nessa oração que nós acabamos de fazer. E como gesto concreto, repita hoje, durante todo o dia: sabes tudo, conheces tudo, eu creio, mas aumentai a minha fé. Tenha um bom dia, que o Senhor te abençoe. Continuemos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.